Todo poema é feito de ar apenas. A mão do poeta não rasga a madeira, não fere o metal, a pedra, não tinge de azul os dedos quando escreve manhã, ou brisa, ou blusa de mulher. O poema é sem matéria palpável, tudo o que há nele é barulho, quando rumoreja ao sopro da leitura. Ferreira Goulart. Bem-vindo ao canal O Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje a gente vai falar aí sobre as minhas leituras no mês de novembro. Li bons livros e quero apresentá-los aqui para você. Alguns já tem até resenha aí no canal, foram bastante livros aí esse mês. E eu vou deixar os links também dos que eu fiz resenha e vamos comentar um pouco também, um pouco de cada livro que eu li aí nesse mês de novembro aqui no canal O Marcador, que já está completando aí seus 2 meses. Agradeço a todo mundo que tem participado, que tem feito a sua inscrição aqui no canal. Continue apresentando o canal para os amigos. Bom, o primeiro livro que eu li esse mês foi O Desconsolado, de Kazuo Ishiguro, um livro de 1995, livro que saiu aqui no Brasil pela editora Rocco. Aqui a gente vai acompanhar a história do Ryder, que é um pianista que chega numa cidade do leste europeu para fazer um concerto. Ele vai fazer uma palestra também para discutir alguns assuntos ali que diz respeito a essa comunidade. Só que esse livro, ele é um livro um pouco angustiante, assim. Depois que eu fiz a leitura do Desconsolado, eu quase parei a leitura, já tinha tentado uma vez, não consegui. Ela te deixa um pouco aflito, ela funciona como se fosse um sonho, um labirinto, porque o Ryder chega nessa cidade para fazer esse concerto e de repente ele começa a ser abordado pelas pessoas que vão começar a contar sobre a sua vida, seus problemas pessoais, vão pedir favores para ele, vão levar ele tem uma agenda para seguir que ele não consegue seguir, cada hora ele vai estar indo por um lado, então isso vai deixando o personagem angustiado e ao mesmo tempo o leitor também vai ficando super angustiado com essa situação. Eu acho que o Kazuo Ishiguro aí, ele quis discutir um pouco sobre como as pessoas têm dificuldade de se comunicar, de se relacionar. O tempo e o espaço no livro também é uma coisa assim absurda, né? É elástico, então nada é normal. Às vezes o Ryder sai do hotel, vai para algum lugar muito distante e quando ele volta para o hotel ele só entra numa porta e já está no hotel. E os diálogos às vezes parece que levam muito tempo. É uma leitura que vai exigir um pouco de você como leitor, mas achei um ótimo livro, gostei muito, um dos melhores livros aí que eu li esse ano e indico para você então O Desconsolado, de Kazuo Ishiguro. Vou deixar o link aqui também para você acompanhar aí a resenha que já foi feita e está disponível aqui nos vídeos do canal, tá certo? O outro livro que eu li esse mês, depois que eu li O Desconsolado, eu resolvi, deu uma ressacazinha literária ali, eu fiquei alguns dias sem ler, daí eu resolvi ler um livro bem pequenininho. Eu tinha esse livro aqui há muito tempo, O Quarteto de Cordas, é um livro de um escritor alemão chamado Hartmut Lange. Inclusive procurei outros livros desse escritor, não achei. Esse livro, é fácil de achar. Porque eu queria ler outras coisas dele, que esse livro aqui, na verdade, ele na orelha aqui ele promete uma grande história, realmente é uma história muito legal. Eu gosto muito de histórias assim que tem um fio condutor ligado à música, assim. Aqui a gente vai acompanhar a história de um violinista e o seu quarteto de cordas. E eu achei interessante a história e fui ler, só que assim, ele tenta ser um livro um pouco de mistério ali, e acabei não sendo surpreendido no final do livro. Achei até que o livro deixou assim algumas coisas meio no ar, meio mal resolvidas. Aqui ele até na orelha do livro tem um texto que diz o seguinte, que o livro é tenso e com um final surpreendente. O livro convida o leitor a penetrar nos mistérios da alma humana, um mundo tenebroso onde nada é o que parece ser e onde a verdade pode esconder um desfecho fatal. Esse desfecho fatal, na verdade, para mim não foi tão fatal assim, porque no meio do livro eu já desconfiava como ia terminar. E aqui a gente vai acompanhar a história de um violinista que tem um quarteto de cordas, que é o Friedhelm Berghoff. A gente começa essa história com ele apresentando para o seu quarteto um CD com uma gravação muito antiga de 1937, de uma peça do Schoenberg. Na verdade, essa peça, nessa gravação, é interpretada pelo quarteto Kulisch, do Rudolf Kulisch,
E é uma gravação maravilhosa. Eu achei essa gravação também, essa mesma gravação que ele apresenta para os músicos aqui, eu fui dar uma fuçada e achei lá no Spotify. Se você tem uma conta no Spotify, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir, é maravilhoso. Eu não sou um profundo conhecedor de música clássica, música erudita, mas gosto muito. E aqui no livro ele vai discutir muito isso, né? A interpretação dessas músicas, desses clássicos, e ele vai apresentar para esse quarteto dele essa gravação, que ele fica meio obcecado por essa gravação. Ele acha que esse quarteto Kulisch faz uma bela interpretação, e eles querem meio que, ele quer com o quarteto dele, que vai fazer uma turnê ali, ele quer meio chegar nessa qualidade, né, de execução. Só que daí o livro então começa com ele apresentando essa peça para os músicos, e ele é casado há muitos anos, tem 2 filhas, e de repente ele começa a desconfiar que viu a sua mulher entrando no prédio de um dos músicos do quarteto. Ele começa a ficar desconfiado que possa estar sendo traído. Daí nesse mesmo início aí, a mulher diz para ele que vai fazer uma viagem com as filhas. Então ele começa a ficar super paranoico. Ele quer comprar um violino melhor, que é um violino super caro, e de repente, depois que a mulher viaja, esse violino vai aparecer na sala do apartamento dele. Ele começa a ficar super encanado que está vendo gente entrando no apartamento. Então o livro vai te conduzindo por uma história meio de mistério assim, só que quando chegou no final eu meio que achei que não fui tão surpreendido assim quanto o texto de apresentação do livro propõe. Procurei outras coisas do escritor, que aqui diz que esse escritor é um escritor consagrado na Alemanha, o Hartmut Lange. Não achei mais nada. Gostaria de saber a sua opinião também, se você já leu, ou se você já leu alguma outra coisa desse autor. Por favor, me apresente e deixe seus comentários aqui. Mas é uma boa leitura também, é um livro que você vai ler rapidinho. Bom, depois que eu li esse livro, eu sempre costumo deixar uns livros de poesia na cabeceira, né? Como se fosse música também, assim. Poesia é uma coisa que você pode ler várias vezes e abrir em qualquer página, reler o mesmo poema várias vezes. E eu peguei um livrinho do Ferreira Goulart, que é o Barulhos, que é um livrinho maravilhoso que reúne aí o trabalho do Ferreira Goulart de 1980 a 1987. Esse poema que eu li no começo do vídeo é um dos poemas que faz parte desse livro, e Ferreira Goulart sempre é bom ter aí na cabeceira, um dos grandes poetas que viveu aqui no nosso Brasil. Sensacional, indico então aí para você esse livrinho de poemas do Ferreira Goulart, Barulho. Bom, depois que eu li o Ferreira Goulart, caí também num outro livrinho. Depois que eu li o livro do Kazuo Ishiguro, eu acabei lendo uns livros menores que realmente eu fiquei como eu disse, apesar do livro ser muito bom, eu acabei ficando numa ressaca literária e fui pegando uns livros mais leves, uns livros menores. E um livro que eu já fiz resenha e está aí no canal é o Fup, de Jim Dodge. Esse livro eu fiz uma releitura, na verdade, eu tinha lido esse livro nos anos 90. E é uma fábula moderna, né? O Fup, a gente vai acompanhar aí a história de uma pata. A Fup é uma pata. A história de um velho beberrão que mora num rancho e produz o seu próprio whisky, que é o Jake. E o Jake, num dado momento também, ele recebe um neto que vai morar com ele no sítio. E a gente vai acompanhar aí as aventuras do avô, do neto e dessa pata, que é sensacional. Você vai rir muito com esse livro, o Fup. É um livro que eu indico. No vídeo que eu gravei eu digo que esse livro está fora de catálogo. É realmente um livro difícil de achar, mas eu achei uma outra edição desse livro no site da Submarino. Então, se você assistir aí a resenha e se interessar pelo livro, eu disse para você procurar num sebo, tal, na minha resenha, mas você também consegue achar o livro, talvez ache aí uma cópia do livro ainda em catálogo, tá certo? Outro livro que eu li também esse mês foi o Elogio da Madrasta, que também fiz resenha, tá lá no canal, do peruano Mário Vargas Llosa. Livrinho maravilhoso também, é um livro erótico. A gente vai acompanhar aqui a história
Dona Lucrécia e do Dom Rigoberto. O Dom Rigoberto está no seu segundo casamento com a Dona Lucrécia, está vivendo um casamento maravilhoso. O Dom Rigoberto gosta muito de arte, gosta muito de erotismo, então as relações do casal no livro, o Vargas Llosa vai descrever essas relações de uma maneira super artística, assim, com várias pinturas. É muito bonito o livro, tem uma narrativa muito bonita. E aqui a gente vai acompanhar, na verdade, a história de um menino que é o Fonchito, que é o filho do Dom Rigoberto. O casal tem medo pelo Dom Rigoberto trazer esse filho já de um primeiro casamento. A sua primeira esposa faleceu e o menino gostava muito da mãe. Ele tem medo que o menino, os dois aí, né, tem medo que o menino seja um empecilho aí no casamento deles. Mas não, o menino logo quando começa o livro ali, começa com a festa de 40 anos da Dona Lucrécia, e o menino ele já deixa um bilhete ali declarando para Dona Lucrécia que ele gosta muito dela, e a gente vai percebendo ao decorrer da leitura que ele gosta da Dona Lucrécia, da sua madrasta, de um jeito que é um pouco diferente, não é um jeito como uma criança, um menino gostaria da sua madrasta. Então a Dona Lucrécia também vai se envolver com esse menino, e a gente vai acompanhar essa relação aí entre a Dona Lucrécia, o Fonchito e o Dom Rigoberto. Esse livro depois ele teve uma continuação. Não é necessário você ler essa continuação, o livro ele tem um final, né? Mas depois o Vargas Llosa ele lançou os cadernos de Dom Rigoberto. Também deve ser um livro bem legal, que eu pretendo ler futuramente. Outro livro que eu li também, que é pequeno, na verdade eu tinha já lido um livro do Alejandro Zambra, esse ano, que é um livro bem curtinho, que é o Bonsai, e depois eu fui ler no Kobo A Vida Privada das Árvores. Gostei tanto do Zambra que eu acabei comprando aí nessa Black Friday um livro que traz esses dois livros que eu li, né, que são os dois primeiros livros do autor. A Vida Privada das Árvores, eu achei um livro muito legal. Estou começando a gostar do jeito do Zambra escrever, porque ele sempre está falando de ausência, né? Ele tem um jeito de escrever rápido, preciso e profundo e tocante também. Te toca de uma maneira assim. Quando você lê, você fica tocado pela situação, né, que ele vai criando ali em cima da sua narrativa. E aqui no A Vida Privada das Árvores, a gente vai acompanhar a história do Julian, que é um professor que também sonha ser escritor, e a história também começa com o Julian esperando a chegada da Verônica, que é a sua esposa, e ele nessa espera, a gente não sabe onde está a Verônica, para onde ela foi, e nessa espera ele está contando histórias sobre árvores, sobre a vida das árvores, para a sua enteada, que é a Daniela. Então a gente vai acompanhar, é um livro curto também, a gente vai acompanhar aí essa espera, né, do Julian, que é uma espera angustiante até, e enquanto ele conta essas histórias, enquanto ele volta a relembrar, a rememorar seu passado e a imaginar também, ele começa a imaginar como seria um futuro sem a sua mulher, né, que está demorando para chegar. A gente não sabe se ela vai chegar ou não, e como seria o futuro também da sua enteada sem a mãe. É uma história muito interessante, é um jeito de escrever muito legal aí do Alejandro Zambra. Como eu disse, eu já tinha lido o Bonsai, que é um livro pequenininho, que também é maravilhoso, vale a pena. E essa edição aqui é muito legal, porque ela tá baratinha também, se você der uma fuçada aí. E aqui você vai ter esses dois primeiros romances aí do Alejandro Zambra. Muito bom. Bom, depois que eu li esse livro, caí de novo em poesia. Esse livro já estava há muito tempo na minha cabeceira. Sr. Charles Bukowski,
que eu sou fã de carteirinha, Tempestade para os Vivos e para os Mortos. Eu já vinha lendo esse livro aqui há um bom tempo, não comecei a ler esse mês. O Bukowski é um cara assim que eu tenho praticamente tudo que já foi lançado aqui no Brasil e sempre deixo na cabeceira, principalmente os livros de poesia do Bukowski, porque eu acho que tem uma grande diferença assim, para você que já leu os romances do Bukowski. Nos romances o Bukowski vai estar sempre falando de bebedeira, de mulheres, nos poemas também, mas eu acho que quando o Bukowski escrevia poesia ele conseguia ser mais profundo, assim, ele tinha uma visão mais ampla da vida, assim, mais profunda mesmo. E tem poemas que realmente são sensacionais. Aqui nesse livro a gente vai encontrar uma reunião de poemas desde o início de carreira do Bukowski até coisas que estavam na gaveta, assim, poemas que o Bukowski chegava a mandar para as revistas e eram devolvidos, até o último poema do Bukowski, que é o Number One, o número 1, que está aqui nesse livro. Um bom livro, já tenho aqui no canal, eu já indiquei uns livros de poesia do Bukowski, mas esses livros também que estão sendo lançados aqui no Brasil pela LPM, já tem vários também com os poemas do Bukowski, são bons livros, embora esse aqui não seja bilíngue, né? A gente só tem a tradução aqui, mas é sensacional, vale a pena ler aí os poemas do velho safado de LA, tá certo? Charles Bukowski, fanzaço de carteirinha. Agora olha só, do Bukowski eu pulei para um romance de mulherzinha. Eu fui ler Jane Austen, que eu não conhecia ainda, estava curioso para ler e vou falar para você, fiquei surpreso. Realmente não tinha nenhum preconceito em relação a Jane Austen, na verdade eu não conhecia. Mas sempre via, né, essas histórias de que Jane Austen era uma literatura mais para mulher e achei que não tem nada a ver. Achei esse livro sensacional, Orgulho e Preconceito. Eu comprei uma caixa que vem com 3 livros e daí eu escolhi esse daqui, que é um dos mais conhecidos, né, da Jane Austen, e gostei tanto da escrita da Jane Austen que eu acabei encomendando a outra caixa, né? Ela lançou, eu acho que foram 6 livros. E eu encomendei a outra caixa, que tem também um livro que eu tô louco para ler, que é A Abadia de Northanger, que é um livro gótico da Jane Austen. Então eu fiquei curioso para ler. Eu vi uma resenha naquele canal Ler Antes de Morrer, que também é sensacional, e fiquei curioso para ler esse livro da Jane Austen, que é um livro mais gótico, e vou ler os outros livros também, porque achei sensacional. Aqui a gente vai acompanhar a história da Elizabeth Bennet, que tem 4 irmãs e vive ali no século XIX numa família que é engraçado, né? Nessa época as famílias abertamente ofereciam suas filhas, essa família é uma família só de mulheres, ofereciam as filhas, queriam que as filhas casassem, né, com homens ricos, e isso era uma coisa que era discutido abertamente, né? Então tinham os bailes, as mães, os pais levavam as filhas nesses bailes para conseguir bons partidos para suas filhas, né? Para que elas se casassem bem. E aqui no caso dessa família da Jane Austen ainda é mais complicada a situação delas, porque elas são de uma classe, não é uma família rica, né? É uma família do campo e só com mulheres na família, então eles precisam casar essas mulheres. E como não tinha nenhum homem, né? Nenhum filho, o herdeiro mais próximo aí do pai da Elizabeth Bennet é um primo, porque nessa época as mulheres não podiam herdar os bens do marido. Então, se as filhas não casarem bem, a mãe vai ficar na Rua da Amargura e quem vai herdar aí esses bens do pai é um primo. E é até engraçado, achei demais, porque o Mr. Collins, que é esse primo, né, ele vai visitar uma hora essa família e ele vai querer escolher uma das irmãs ali para ser a sua esposa. Daí ele vai com um papo furado ali dizendo que, pô, assim também fica tudo em família, e mesmo ele herdando aí os bens aí do pai da Elizabeth, isso vai ficar tudo entre família. Então ele tá unindo o útil ao agradável ali. Só que ele é um puta cara chato, um cara sem graça, e ele vai tentar a irmã mais velha. Ela já vai estar meio que pela mãe ali prometida a um rapaz que chegou recentemente na cidade,
e daí ele vai meio que pedir a Elizabeth Bennet em casamento, e ela dá um fora nele assim sensacional. Eu acho que é um dos grandes foras que eu já li assim na literatura clássica. Eu acho que é um dos maiores foras da literatura que eu já vi. Sensacional, fiquei assim cativado pela personalidade da Elizabeth Bennet nesse romance Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Sensacional. É isso, essas foram as minhas leituras esse mês. Vou deixar alguns links aqui embaixo para você dos vídeos que eu já fiz sobre alguns livros, e obrigado aí por estar aqui toda semana. Agradeço aí nesses 2 primeiros meses a todo mundo que tem participado, que tem feito a inscrição aqui no canal. Apresente para os amigos. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, curta nossos vídeos e esteja sempre por aqui. Toda semana vou estar por aqui, sempre com um conteúdo novo, sempre falando de algum livro de poesia, livro de ficção. Gosto muito de música, vou estar sempre falando sobre livros, biografias musicais. Então deixe aí os seus pitacos literários, deixe suas sugestões e esteja sempre por aqui. Agradeço demais aí a sua participação. A gente se fala semana que vem. Até!